quando nós lemos o verso 1, o apóstolo São Paulo, ele traz algo muito singular. Coloca o verso 1. Observem que ele está mostrando que os dons são espirituais. Então, só quem pode lidar com os dons é quem é o quê? Espiritual. Carnal não pode lidar com dons. Essas pessoas que dizem que não creem nos dons e não revelam, não tem como crer mesmo, porque isso aqui é só para quem? É quem é espiritual. E quem crê no agir de Deus, quem crê no poder de Deus e busca. Só que uma coisa é importante falar para a igreja: a falta de espiritualidade gera carnalidade na igreja. Veja que os cristãos de Corinto, o apóstolo São Paulo diz que eles estavam sendo carnais e não podiam lidar com o que era espiritual. E o que é espiritual na mão de um crente carnal vira bagunça. Porque todo crente espiritual, irmão, ele é sensível ao que o Espírito Santo fala. Todo crente espiritual, ele crê naquilo que Deus opera. Observem bem que essa igreja, ela queria tratar os dons espirituais como coisas carnais. Daí a razão de muitos procurarem os dons que eram de maior relevância e que gerava na igreja mais expectativa, não para a glória de Deus, mas para a glória de si próprio. Porque todo crente que é carnal, ele canta para si. Todo crente que é carnal, pregador carnal, cantor carnal, tocador carnal, ele só canta para se amostrar. Só prega para se amostrar. Vocês podem observar que esses crentes que são zangados, que saem da igreja porque não deram cargo, que fica zangado se não der oportunidade, é carnal. Porque todo carnal se zanga. E ele lida, olha aí, coloca 1 Coríntios 3:3. Só para os irmãos observar. Tudo que eu falo é da Bíblia, irmão. Porque ainda sois o quê? Leia aí. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja... Isso aqui era crentes. Mas eram crentes que não eram o quê? Espirituais. Mas eram crentes o quê? E todo lugar onde há carnalidade, há essas coisas no meio. Qual é a primeira? Inveja. E o que mais? Contendas. Sim. E dissensões. Olha aí, olha o que diz. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então veja bem que o apóstolo São Paulo, quando ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, é que vocês não tenham estilo de vida pecaminoso. Porque o apóstolo São Paulo, pregando em Atos 17, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Lembrando que também o pecado da ignorância tem que ser expiado. Porque no livro de Levítico, quem cometia pecado por ignorância, ainda assim tinha que pagar o preço. E o apóstolo São Paulo diz que o seu pecado foi atenuado porque ele o fez na ignorância. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Então, observem, irmãos, que aquilo que é espiritual só pode ser julgado, analisado por quem verdadeiramente é espiritual. Mas quando um homem é espiritual, ele tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando ele tem essa espiritualidade, olha o verso de número 2 de 1 Coríntios 12. Vamos lá, coloque aí. Quando ele era carnal, olha aí, vamos lá. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Isso. Então, antigamente, eles eram guiados pelos ídolos sem voz, sem poder, deuses falsos. Mas agora, eles são espirituais para poderem compreender as coisas de Deus. Então,